Ora bem, vamos lá então. A mobilidade. Já alguém imagina o que é que vamos falar? Ou ainda não? Problemas da sociedade. Qual é um dos problemas da sociedade? A poluição. Correto? Portanto, nada mais, nada menos que esta parte quis, obviamente, o IMT, quando sugeriu este módulo e esta aula, no sentido da consciencialização da situação do elevado número de veículos em circulação e da poluição que advém daí. Hoje em dia, com a criação e o surgimento dos veículos elétricos, certo? Que visam também alterarmos este tipo de situações que vocês estão a ver aí. É claro que, juntamente com esta situação dos veículos elétricos, estão a ser criadas outras situações para cada vez mais circularem, ou seja, para cada vez mais circularem menos veículos dentro das grandes cidades. Os transportes públicos, sendo eles sustentáveis, o aluguer de trotinetes, o aluguer de veículos, de bicicletas, que já começam, fecharem vias dentro das próprias localidades em que só é permitido o trânsito pedonal, ou seja, o trânsito de peões. Portanto, basicamente, o que nós temos que falar aqui, porque é importante por causa da situação da poluição, é nós, como como ser humano, temos direito à nossa liberdade, nós temos direito a nós nos movermos, de tal mobilidade, não nos podem tirar esse direito. Agora, o que nós podemos fazer é ter essa mobilidade, mas de uma maneira mais sustentável, ou seja, menos poluente. A parte que vos liga mais a teoria que vos pode até inclusive sair nos exames tem a ver com o nosso estilo de condução, a manutenção que nós fazemos ao nosso veículo, certo? E certos comportamentos que nós temos que podem prejudicar ou ajudar a tal diminuição da poluição. Se formos condutores agressivos, vai piorar. Se formos condutores defensivos, vai ajudar. Portanto, nós temos que ter uma condução económica. Se não queremos saber do nosso veículo, não os levamos às revisões, ele pode andar a gastar combustível a mais, pode andar a gastar óleo a mais. Portanto, não só a maneira como o conduzimos, mas a maneira como tratamos o nosso veículo, também tem uma grande influência na parte da poluição. Se gastamos mais combustível, poluímos mais. Se ele perde óleo, estamos a poluir também. Ok? Muitas vezes até o simples facto de andarmos com o carro carregado com coisas que não está lá, estão lá no veículo, uma caixa qualquer que a gente não precisa daquilo para nada, até nos esquecemos, se calhar, de deitar no lixo e anda lá. Se o carro anda mais pesado, vai consumir mais combustível. E depois, outros tipos de comportamentos. O estarmos parados a falar e o carro a trabalhar em vez de o desligarmos, e por isso é que a maior parte dos carros agora também tem o sistema Start and Stop, em que vocês metem em ponto morto, estão parados num semáforo, metem em ponto morto e o carro desliga-se. Quanto menos tempo o carro, ou seja, quanto mais tempo o carro estiver desligado, menos polui. E para a nossa carteira também é bom porque poupamos mais combustível. Portanto, são este tipo de situações, juntando a surgimento dos veículos elétricos, ok? À situação de nós podermos alugar ou utilizar os transportes públicos, sendo eles sustentáveis, certo? Que visam ajudar, certo? Esta situação de não perdermos o direito à mobilidade, mas que ela possa ser feita de uma maneira mais sustentável. É isto, é esta chamada de atenção que eles querem que nós tenhamos aqui e que todos nós, mais uma vez, podemos contribuir para que realmente isto possa, porque depende sempre de nós,
certo? Isto possa realmente melhorar. Porque é um problema da sociedade e vocês têm que entender isso. A poluição é um problema da sociedade. Entendido? Capisca? Pronto. Isto era a aula. Se em termos de formação, de tudo que nós falámos durante hoje e até de ontem, se não tiverem dúvidas, eu vou passar então para a parte seguinte. Podemos avançar? Está tudo ok? Querem expor alguma situação? Correu bem em termos de formação? Independentemente, independentemente do que nós falámos ontem e hoje ter sido até algo já mais objetivo em termos de perguntas que vos podem sair, a aula de ontem e fixarem aquelas palavrinhas de consciência, comportamento, comunicação, personalidade, atitude, não desistirem, ok? Está-me a doer, eu preciso de ajuda nisto, procurem essa ajuda sempre que precisarem. Não se deixem atrasar. Entendido? Percebido? Pronto. Agora, uma parte. Quem está aí como convidado, quem está a assistir através das redes sociais, vou explicar, se ainda não fizeram, portanto, alunos, obviamente, mais uma vez, peço, não façam isto, porque senão vai dar asneira. Portanto, vocês já têm acesso, já têm a vossa Drybox toda direitinha, portanto, não, ok? Stressem, não façam isto, como é óbvio. Portanto, o que eu vou agora explicar é para quem está aí como convidado, ok? Simplesmente, se não tem, fazer o registro gratuito, ok? Para terem acesso a testes. Vou entrar na Drivebox e vou explicar onde é que podem, ou seja, vou explicar o registro, vou explicar onde podem fazer realmente testes e depois vou explicar onde podem ter a formação se quiserem e onde podem inclusive fazer inscrição. Ok? Tudo se quiserem. Registro, testes gratuitos, aulas à quinta-feira livres, portanto, sem pagamento nenhum, podem ter acesso ao grupo do WhatsApp, onde tem as aulas gratuitas à quinta-feira, em direto às 18h30, e testes. Ok? Vamos então aqui entrar no Carta de Conducão. E vou aqui partilhar o meu ecrã e vou precisar do vosso feedback se está tudo ok. Ecrã inteiro. Partilhar. Ocultar. Ok. Layout Classroom. E acho que já conseguem ver aí carta de condução, certo? Eu até vou puxar aqui a minha careta, que não é preciso. Correto? Feedback. Estão a ver aí, certo? O site. Ok, obrigado. Portanto, quem ainda não tem registro, porque podem até já ter registro, e se duplicarem o registro vai dar asneira. Portanto, há convidados que eu sei que já têm registro e podem a não saber entrar. Ok? E podem não saber onde podem até concluir uma inscrição, etc. Façam só a parte seguinte. Aqui é exclusivamente para quem não tem ainda registro nenhum, para quem não se registrou nenhuma vez na Drivebox, certo? Fazer esse registro gratuito. Cartaconducom.com é o site, está cá em cima. Ok? Depois fazem scroll aqui para baixo e tem aqui onde diz prepara-te para o código. Carregam em começar, selecionam a categoria do qual pretendem então ter os testes gratuitos. Vamos pôr aqui ligeiros. Nome, e-mail, telemóvel, conselho de residência. Dado muito importante, o e-mail. É através do e-mail, e muitas vezes, atenção, pode ir para o spam, portanto, consultem o spam. É através do e-mail que vocês vão receber os dados de acesso, nomeadamente e principalmente a password. Fazem aqui inscrever, recebem então um e-mail e depois podem fazer duas maneiras. Ou entram novamente aqui e carregam aqui no aceder, e ele simplesmente faz-vos isso. Vocês metem o vosso e-mail. Eu tenho aqui este preparado, ok? Metem a password
que receberam nesse e-mail, certo? E simplesmente fazem entrar. Ou drybox.pt, que é a mesma coisa, metem o vosso e-mail e a password e entram. Parece-vos sempre o tratamento dos dados pessoais, aceitar, e aqui tenho logo aqui os testes. Carregam em testes e podemos. Teste normal, ok? Finalizam, voltar, sempre 30 perguntas. Se for ligeiro, 30 perguntas só podem errar 3. Teste fixo, ok? Quero fazer um teste temático, ok? Seleciona sobre isto que fizemos hoje, pronto. Que até foi o que tivemos agora na aula. Reparem, já agora por curiosidade, a circulação de animais com condutor na via pública não, olha, até falei não logo nesta pergunta, não obedece. Falsa, porque obedece. Até falamos ou não falamos nesta pergunta? Caraca, mirei logo. Sim ou não? Ninguém responde? É mentira, pronto. Ninguém se vai acreditar. Não falámos nisto? Eu até disse. Disse mesmo a pergunta exata, como está aqui. Ok, obrigado pelo vosso apoio. Vocês são grandes amigos. Só respondeu uma menina. O condutor pode praticar algum ato que possa prejudicar a condução em segurança? Não, nunca. Pronto. São perguntas deste tipo. Portanto, até vai ao encontro daquilo que nós falámos hoje, como vocês estão a ver aí. Portanto, super simples. Ok? Terminamos. Finalizamos. Sempre finalizar, voltar ou rever, não é? Depois podemos rever, voltar. Nunca retroceder cá em cima, nunca vão darem para trás na página, senão anula tudo o que vocês fizerem. Aqui, ele depois simplesmente diz-vos: e tal, estás a errar, reprovaste, queres comprar uma aula. Pronto, aqui já é obviamente aquelas coisas extra que vocês depois podem, ou uma videoaula, uma aula específica, ou aqui onde diz Drivebox Academia, a situação de um curso completo, que é a mesma coisa que quem quiser ir como convidado pode não querer se inscrever. Eu vim para trás, agora estou a carregar aqui no X também para vir para trás. Portanto, podem não se querer inscrever, ok? Podem simplesmente só quererem a parte gratuita, ok? Usufruam, façam testes à vontade, ok? Se tiverem dúvidas, estou no grupo do WhatsApp, façam print de perguntas da Drybox, alguém vos vai responder de certeza absoluta. Mas eu quero a tal situação da formação só, ou seja, não quero inscrever-me, não quero tirar a carta, mas quero ter as aulas. Academia, e aqui sim, por 20 euros, durante 30 dias, vocês selecionam o pagamento, ok? Fazem confirmar, recebem um e-mail com uma entidade e uma referência, ou escolhem MBWay, por exemplo, ok? E aqui até tenho ali o meu número, certo? Portanto, fazem isto, fazem confirmar, ok? Ao entrarem novamente na Drybox, vocês vão ter um curso completo conforme os alunos que estão aí e que já se inscreveram estão a fazer. Aula de apresentação, aula 1, uma aula por dia, ok? Que concluíram o primeiro módulo, passam para o seguinte e todos os dias podem fazer uma aula. Isso é o módulo academia. Portanto, para quem quiser, independentemente de vocês estarem inscritos noutra escola, etc. Portanto, é possível vocês fazerem isto se quiserem. É 20 euros por cada 30 dias. Chegam ao fim desses 30 dias, já terminaram, mas querem mais tempo. Fazem um pagamento extra e ele dá-vos mais dias. Aparecem sempre mensagens para vocês se quiserem renovar. Ok? Se quiserem, como é óbvio. Ou então, se estiverem realmente interessados, carregam aqui em secretaria e simplesmente podem chegar aqui e fazer inscrição, metem os vossos dados, escolherem onde é que querem as aulas práticas e simplesmente registram-se, recebem a entidade de referência e se passam a ser inscritos. Na próxima turma a iniciar, no próximo mês, no início do próximo mês, entram nessa turma e fazem tudo direitinho no modo turma. Ok? Portanto, que é o que acontece a muitos alunos que vocês estão a ver aí, que iniciam hoje. Pronto. Basicamente, isto é a Drybox como convidado, que depois vocês, se quiserem, podem fazerem, obviamente, o upgrade para academia ou para inscrição. Ok? Alguma dúvida? Escrevam no grupo do WhatsApp, escrevam nos comentários, nas redes sociais e nós ajudamos como é que vocês podem realmente prosseguir. Ok? Fica ao vosso critério, como é óbvio. Vou terminar a sessão. E agora sim,
vou, primeiramente, e agora sim, alunos, ok, que estão em informação, vamos, primeiramente, eu penso que a Inês já colocou as palavras-chave todas direitinhas, pronto, que já sabem. Eu agora vou fazer a parte final novamente por a Inês. Eu acho que chama Inês, a Fátima, peço desculpa. Pronto, penso que ela tem tudo direitinho, portanto, só vou agora fazer as restantes em direto para vocês verem, ok? E para concluirmos o módulo, para vocês que estão aí saberem como é que têm que fazer para concluir o módulo MSR. Vou já mostrar o módulo seguinte, ok? Para vocês perceberem como é que funciona, etc, etc. Tudo por partes. E, por favor, se tiverem alguma dúvida, ok? Por favor, se tiverem alguma dúvida, vão expondo aí as vossas dúvidas nos comentários, que eu estou aqui atento aos vossos comentários, ok? Em direto na sala. Porquê? Para não ficar nada. É claro que vocês têm sempre o grupo do WhatsApp, que depois podem também utilizar, ou a Secretaria Questões, que podem falar diretamente com o vosso gestor se tiverem a ter algum problema, mas tentem ao máximo ficar já com tudo assente na vossa cabecinha para saberem o que é que realmente têm que fazer. Ok? Vão entrar então aqui na Drybox da Fátima. Ok, aceitar. Ainda lhe aparece o contrato porque ainda não está inserido. Carregarmos no X. Curso de código. Aulas. MSR. E falta-nos então as duas palavras da aula 4 que eu vou dizer agora. Anotem. Ou quem conseguir fazer em direto juntamente comigo pode fazê-lo. Se não, já sabem, anotem e no final vem cá inserir. Palavras-chave da aula 4. Então, a primeira palavra-chave é o número 91, 91. E a segunda palavra-chave da aula 4 é o número 75. Portanto, primeira 91, segunda 75. Vamos confirmar se está correto. Ok? Esta parte já está. Carregamos aqui em MSR. Ok? Está concluída. A avaliação. A avaliação, meninos, não é nenhum teste. É só fazerem isto que eu vou fazer aqui. Carregam na avaliação. Carregam em palavras. E simplesmente vão meter estas duas palavras que eu também vou dizer agora. Primeira palavra-chave da avaliação é o número 34. 34. E a segunda palavra da avaliação é o número 85. 85. Tudo ok? Certo? Reparem, MSR, tudo concluído. Alguém já fez? Alguém está a fazer ao mesmo tempo? Ok, Afonso, deu certo? Ok, pronto. Agora, carregamos em aulas. E reparem, só assim, ok? Só assim, certo? É que ele está concluído. Deem só um bocadinho. Está aqui algo urgente, de certeza, que é com o instrutor. Ok. Acho que já ajudei. Pronto. Está concluído. Agora, a partir do momento que fazem isto, vocês ficam com acesso ao módulo seguinte. Eu vou ver se as datas estão corretas, ok? Pode ainda não estar atualizado. E depois isto vai ficar tudo direitinho. Eu não sei se tiveram tempo. Exatamente. Reparem que as datas estão mal. Esta data devia de ser de segunda-feira. Vai ficar tudo direitinho. A gente vai pôr isto tudo direitinho. As datas todas direitinhas, ok? Portanto, a aula será segunda-feira. Se vocês podem ver, pelo que vos foi enviado no WhatsApp, é sempre segundas, terças e quintas. Ou seja, vai ter data de 13, 14, ou seja, aqui vai ter 13, dia 13 do 10, 14 do 10, ok? 16 do 10. Não tivemos tempo, mas isso vai ficar tudo direitinho. As datas até segunda-feira fica tudo direitinho. Está bem? Perceberam o que eu estou a dizer? Certo? Pronto. Não deu tempo. Quem está. Não sou eu que trato disso, eu também não tive tempo. Portanto, entretanto, vai ficar as datas todas direitinhas das aulas.
Mas o que mais importante é vocês terem que perceber é que é tudo gravações. Portanto, até foi uma das dúvidas da Denise ontem no final da aula. E tal, mas as aulas a que horas é que vão ser? É tudo gravações. Portanto, na segunda-feira, ou a melhor, a partir da meia-noite de domingo, a partir da meia-noite de domingo, ok, vocês simplesmente podem começar já a fazer a aula de segunda-feira. Ela vai dizer sempre 18h30, ok, certo? Mas vocês podem sempre fazer à hora que quiserem. É só entrar. Eu vou já entrar na outra plataforma para vocês verem como é que têm que fazer para carregar, para verem o vídeo. Então, terá sempre lá uma aula. No meio dessa aula, espalhada, vai ter lá as duas palavras-chave que vai servir para vocês validarem e etc. e concluírem a aula. Ok? Portanto, o primeiro ponto está entendido. Segundas, terças e quintas. Mas podem fazer aula na quarta, podem fazer aula no sábado, vão poder fazer aula no domingo. Ok? Certo? Ele só vos vai deixar fazer uma aula por dia. Isto para já é o que vocês têm que perceber. Uma aula por dia. Já vos vou dar aí mais umas dicas. Mas, segundas, terças e quintas, mas podem escolher a hora. Está entendido ou não? Sim ou não? Pronto. Ok. Quando isto tiver as datas certas, embora eu saiba mais ou menos a data, quando isto tiver as datas certas, ok. Aqui, onde diz avaliação final, que atenção, tudo o que diz aqui avaliações são avaliações internas, não é o exame, não tem nada a ver com o exame. São tudo internamente. Portanto, reparem, vocês vão ter 11 aulas e depois vão ter uma avaliação 1, que é uma avaliação que vai avaliar as vossas 11 primeiras aulas. Normalmente é uma quinta-feira, há uma aula de revisões, em direto, às 18h30. Vocês assistem a essa aula de revisões, normalmente. Vocês vai ter na mesma aqui uma aula para vocês de revisões para vocês verem. Imaginem que não podem às 18h30. Vai ter lá a gravação, não há problema nenhum. Ok? Portanto, agora é ao vosso ritmo, ok? Desde que não se atrasem. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isso, desde que já não se atrasem. Pronto. Portanto, ao final das 11 primeiras aulas, vocês têm uma avaliação 1. É claro que não é o dia, não é neste dia específico que têm que fazer, porque vocês podem-se, ok? Certo? Portanto, não vai haver limite para vocês fazerem uma aula a aula, ou até dia X tem que terminar aquela. Não vai haver esse limite, ok? Portanto, esta avaliação 1, vocês devem na fazer, não precisam de fazer no dia que ela estará marcada, depois vai ter a data correta, mas obviamente só devem na fazer a partir do momento que têm todas as aulas anteriores concluídas. Portanto, se vai-vos avaliar as vossas 11 primeiras aulas, vocês não fizeram a 4 ou têm a 5 para trás, certo? Não vão fazer a avaliação quando vos falta uma aula. Portanto, só deve ser feita depois de vocês terem concluídas as 11 primeiras aulas. Depois vão ter uma avaliação, que é a avaliação 2, que vai-vos avaliar desde a aula 12 até a aula 17. E tem uma avaliação final. Nesta avaliação final, a partir do momento que vocês a terminam, este módulo fica concluído. Vocês terminaram o módulo está concluído. Vão poder entrar e ver quantas vezes as aulas quiserem, reverem, ok? Até chegar ao vosso exame. Depois de estar tudo feito, isto fica sempre aberto para sempre para vocês verem. Vocês vão andar na condução, se quiserem vir rever uma aula, vocês podem vir aqui rever uma aula quantas vezes vocês quiserem. E fazerem testes, etc, etc, etc. Pronto, estejam à vontade. Já agora, se eu quisesse entrar na aula 1, como vocês estão a ver, não me deixem entrar. Ok? Portanto, só segunda-feira. Como é óbvio. Ora bem, esta parte está explicada. Mas como eu estava a dizer, não vai haver então um prazo, ok? Não vai haver então um prazo para vocês terminarem aula a aula. Mas vai-vos ser dado um limite final, uma data final. O normal é quando vocês tiverem aqui as datas corretas, ser 5 dias para a frente. Imagina, aqui diz 25 do 10. Seria, por exemplo, até 30 do 10. É normalmente 5 dias para a frente da data da última aula. E até essa data, que eu já ouvi dizer que será 29 do 11,
porque a vossa formação vai acabar a 21 ou 22. A vossa última aula deve ser marcada para dia 21 do 11, mais 5 dias, andará à volta dos dias do dia 29. Ok? Portanto, contem, ok? Até esse dia, todas as aulas, toda a formação tem que estar concluída. Apontem a este dia, ok? 29 do 11. Está fixado esse número? Tá? Apontaram aí? Porquê? Porque quem não concluir até esse dia, simplesmente, imaginem que vos falta uma aula, ou 2 aulas, ou 5 aulas, vai-vos aparecer uma mensagem a dizer 10 euros dá-nos mais 15 dias. E vocês vão ter que pagar 10 euros extra para acabarem as aulas que tiverem. Imaginem que têm todas por fazer 10 euros, 15 dias não vos vai chegar. Vão ter que pagar mais, porque esses 10 euros só vos dão 15 dias. Quem simplesmente, mas também reparem, vai iniciar no dia, reparem, vai iniciar no dia 13 de 10 e vai terminar no dia 29 do 11. Só não faz quem realmente não quiser saber disto. Mas acontece quem se atrasa. Verdade. O que é que consequências? Aparece uma mensagem, vocês vão entrar e é automático. E eu sei que mesmo assim alguns vão dizer no grupo, olha, porquê é que a minha Drybox está bloqueada? Então, passou a data do término do curso. Isto é para vos incutir responsabilidade e para vocês, ok, eu tenho que me dedicar, eu inscrevi-me para tirar a carta, eu quero tirar a carta, eu tenho que fazer a formação direitinho. Não é hoje vou, amanhã não vou, hoje faço. Mas reparem, são 3 aulas por semana, a semana tem 7 dias. Portanto, só se atrasa quem quiser. Eu sei que há pessoas que têm alguns filhos, ou etc., ou estudos, ou trabalho, e às vezes é complicado. Ok? Mas acho que é tempo suficiente, porque a maior parte termina sempre, ok? Tempo suficiente para vocês terminarem. Estão cientes do que é o que eu estou a dizer? Está esclarecido? Perceberam o que é que vai acontecer? Pronto, então não se atrasem, ok? Para depois não terem que pagar estes extras. E até vos posso dizer mais, que é para vocês perceberem. Há colegas vossos, que chegam ao fim, não concluíram, pagam, faltam-lhes 3 aulas, já aconteceu de faltarem tipo 3 aulas, pagam os 10 euros para ter mais 15 dias e têm esses 15 dias para fazer essas 3 aulas e passam os 15 dias e não fazem aula nenhuma. E chegam ao fim, volta-lhe a aparecer a mensagem. Terminando, não vos aparece mais. Se vocês terminarem, ok, a partir do momento que têm o módulo concluído, aquele módulo vocês podem ver 1 mês, 2 meses, 3 meses, 15, 5 meses, 6 meses, sempre. Podem ver sempre. Só bloqueia se não fizerem dentro do prazo estabelecido. Só vos aparece para pagar se não fizerem no prazo estabelecido. Está esclarecido? Apontaram a data? Ok. Portanto, contem mais ou menos até esse dia. Está explicado isto. Isto é a primeira parte e muito importante. Ok? Portanto, já viram o curso. Após isto, e após terminarem este módulo, vou carregar aqui em aulas, como vocês estão a ver aqui, quando terminarem vai aparecer uma bandeira igualzinha a esta. E vai-vos ser dada a hipótese de iniciarem o módulo seguinte. A partir do momento que vocês concluem este módulo, comecem a comunicar com o vosso gestor, ok? Porque vocês vão receber um mail, acabaram de terminar o módulo comum, já podem ir falando com o vosso gestor para ir começando a ver datas de exame, se quiserem, porque quem termina só marca o exame se quiser. Aliás, e só vai poder formalizar esse pedido após terminar também este módulo. Portanto, só podem pedir o exame, carregar aqui onde diz exame, e atenção, o carregar aqui é pedir o exame, não é o exame. O exame depois é marcado no tal centro de exames privado, dependendo do privado ou público, se for IMT, da vossa área de residência. Dependendo da vossa área de residência. Ok? Mas a partir daqui que começam,
Comecem a ver com o vosso gestor, olha, como é que está a minha documentação, está tudo direitinho, eu estou-me a sentir, eu só falta-me a fazer estas, aqui este módulo tem 17 aulas, só me faltam fazer estas 17 aulas que podem ser todas, porque aqui também é gravações e aqui podem fazer sempre em dias seguidos, ok? Portanto, é sempre, é uma por dia, certo? É dum, 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 vão fazendo, e as aulas são tipo 30 minutos, 40 minutos, não vai ser como as da semana seguinte, da próxima semana, que é a hora e meia. Desculpem lá, uma hora, depois mais o teste, mais a avaliação, vocês vão perder cerca de hora e meia a 2 horas para fazer cada aula, ok? Então tem mesmo que se dedicar. Ok? Mas já falamos, esta é a parte seguinte. Ok? Portanto, este é a condução. É o tal módulo importante que eu falei, onde tem muitos aspectos que depois vocês vão ter que rever quando forem mesmo para a parte prática. Ok? Mas é um módulo que é para vos já ligar à parte prática, e enquanto vocês esperam, ok, a vossa documentação está toda direitinha para vocês realmente, quando terminarem, carregarem no exame teórico e ser-vos marcado o exame. Os exames estão a sair rápidos, cerca de 15 dias a um mês. Portanto, vocês terminam, se calhar 15 dias após, 20 e poucos dias, o exame sai. Portanto, vão gerindo isso com o vosso gestor. Comecem a comunicar com ele, a dizer, olha, já vou aqui, não sei o quê. Ok? Pronto. Formalizar o pedido. Terminam, quero marcar realmente. Carregam ali, vai-vos aparecer, vai-vos aparecer um documento para vocês imprimirem e assinarem. Vocês assinam, colocam novamente na Dropbox, ok? Colocando na Dropbox, mandam mensagem ao vosso gestor, olha, acabei de pedir o exame. Só me responder aqui. Acabei de pedir o exame, ok? Por favor, veja se está tudo ok, se o meu documento assinado está assim, pode ser assim, se está tudo ok, está tudo ok. O vosso gestor vai dizer, olha, vocês escolhem centro privado, o vosso gestor se calhar vai-vos dizer, olha, pá, estão a sair para a data X, tens algum dia que não possas. Portanto, existe essa comunicação que vocês na Secretaria de Questões começam a ter com o vosso gestor, que é para depois também o exame não ser num dia em que vocês não podem fazer. Porque depois de estar marcado e sair a pauta, vocês já não conseguem desmarcar. Portanto, até isso, se não escolherem IMT, se escolherem IMT, como é óbvio, é no dia que eles querem. Portanto, no caso de ser privado, vocês aí até podem dizer, olha, eu preferia que você preferia que fosse uma segunda-feira de manhã, e a escola vai ver qual é a segunda-feira de manhã mais próxima que existe disponibilidade. Portanto, podem gerir, ok? Há centros de exames que dá para gerirmos essas timings de exame. Portanto, façam isso à vossa vontade e comuniquem com o vosso gestor. Entendido esta parte também? Portanto, quem estiver a pensar, eu vou fazer meia dúzia de testes, vou ligar para o meu gestor e vou pedir exame, não. Portanto, só conseguem pedir e só vão poder marcar depois de terminar toda a formação. Ponto final, parágrafo. Que não fique dúvidas. Ok? Entendido? Portanto, a partir de segunda, toca a trabalhar. O que é que eu vou explicar agora? O curso em si. Eu vou terminar aqui na parte da Fátima e eu tenho aqui já alguns. Tenho, por exemplo, esta menina que por acaso até está atrasada, que é da turma anterior. Aceitar, curso teórico, aulas, só para vos mostrar. Portanto, como veem, ela está super atrasada, porque nós já vamos no dia 11/10 e ela só fez 2 aulas. É claro que ela tem aqui mais algumas. O CON significa que ela já as viu, só que não as concluiu. Portanto, ela está a ver as aulas, ok? Mas não as concluiu. Não se esqueçam, isso, o ver e não concluir, entre aspas, diretamente não conta para nada, porque tem que estar mesmo com o cono, desculpem, tem que estar mesmo com a tacinha a dizer que está concluída a aula. Portanto, ela está atrasada. Eu escolhi este caso específico no sentido também para ver como é que vocês conseguem aceder. Portanto, ela já fez a aula 1 e a aula 2. Ela hoje está parada, se calhar, não é? Mas podia chegar aqui e entrava na aula 3, que é o que vocês têm que fazer, ou seja, segunda-feira. Vocês chegam aqui à aula 1, carregam e reparem, aqui vai ter o vídeo. Se às vezes não dar som, ó, não está a dar som, estão a ver? Cheguem aqui e façam. E normalmente, estão a ver o som já?
podem aumentar. É o que falamos hoje. Ok, perceberam? Começam a ver o vídeo todo direitinho. Algures aqui no meio do vídeo vai-vos aparecer as palavras-chave. Vamos dizer as palavras-chave. Registam. Ou seja, ouvem a primeira, registam. Continuam a ver o vídeo. Mais à frente, vai aparecer a segunda palavra-chave. Vocês registam. Continuam a ver a aula até ao fim. Terminou a aulinha. Têm as duas palavras-chave. E o que é que têm que fazer a seguir? Uma coisa diferente do que tinham que fazer agora. Que é o quê? Testes. Têm que fazer testes. E aqui carregam, eu não vou entrar para não influenciar. E aqui vocês têm mesmo que fazer testes de treino. Aqui, perguntas e respostas, que devem entrar e devem ler, estão as 56 perguntas que existem sobre este tema, já feitas. Feitas e respondidas. Estão a ver aqui? Olhem aquela que nos saiu há bocado. Olha. Está aqui tudo. Todas. Sobre este tema, em exame, que isto é igual a exame. Em exame existem estas 56 perguntas. Estão aqui as 56 perguntas. Também vamos aparecer na aula. Ok? Finalizam. Sim, quando for em direto, que vai ser às quintas-feiras, não esta próxima, possivelmente, porque eu ainda estou a terminar a turma anterior, mas quando for passar para a vossa turma, quando for direto, às quintas-feiras, quando eu terminar a turma que está em formação, eu às quintas-feiras vou dar aulas vossas, da vossa formação. Pá, se calhar vai calhar daqui a 2 ou 3 semanas. Ou seja, nessa aula vou lá estar eu com vocês. Certo? Ok? Mas para já, Denise, é tudo gravações. Ah, é? Pronto, ok. Então, próxima quinta, já me estão a dizer, próxima quinta é para esta turma, ou seja, na quinta-feira, na próxima quinta-feira, já é em direto com vocês. Portanto, estejam já a contar. Vão ter a gravação para vocês verem durante o dia, se quiserem, na quinta-feira. Mas ao fim da tarde, às 18h30, vou estar em direto com vocês. Portanto, até já me estão a dar essa informação. Podem ver, podem fazer a gravação, podem concluir a aula pela gravação e chegam ao fim da tarde. Nós colocamos o link de acesso à aula em direto no grupo do WhatsApp e vocês podem entrar também. Ou como podem esperar pela das 18h30 e assistirem à aula em direto. Perceberam o que eu disse? Podem ver as duas, podem. Vai ser igual, porque eu fazer o direto vou dizer também as palavras-chave iguais a que vocês, se fizerem pela gravação, vai ser igual. Entenderam ou não o que eu estou a dizer? Ok? Portanto, neste caso, todas as quintas-feiras, até ao final da vossa formação, todas as quintas-feiras vai haver aula em direto com vocês, do tema correspondente à aula, ou seja, no caso de terça-feira será a segunda circulação, será a sinalização, será a hierarquia, não, será a sinalização de perigo, ok? Os sinais verticais, que é a terceira aula. Ok? Estava aqui a tentar chegar lá. Certo? Depois para a outra vai ser a aula 6, vai ser marcas rodoviárias, por exemplo, ok? Pronto, portanto, na terça-feira, desculpem lá, na quinta-feira, já sabem, aula em direto. Mas, quem não puder, já sabe. Ou quem puder fazer as duas coisas, faz a aula e assiste a aula em direto, sem problema nenhum. Ok? Pronto, isto é também importante. Está aqui o vídeo e não se esqueçam de fazerem testes de treino. Porquê? Porque isto está criado de maneira a vocês terem que fazer vários testes de treino. E vão perceber porquê. Se vocês repararem aqui, eu vou sair para trás e vou entrar nesta aula 3 desta menina. Eu já vos mostrar um que já anda na condução, que é para vocês verem, está bem? Vou entrar aqui na aula 3. Se vocês repararem, ela já entrou, já viu a aula. E onde diz aqui avaliação, ok, no vosso vai dizer palavras, que é o tal sítio para vocês meterem as palavras. Mas ao contrário do que aconteceu hoje, vocês ao meterem as palavras, a aula ficava aprovada. Em todas as aulas do próximo módulo, depois de meterem as palavras, desbloqueia uma avaliação, que é o que ela ainda não fez. E como não fez e não passou,
Simplesmente a aula está por fazer. Portanto, não é só ver a aula e fazer testes de treino. E não é só meter as palavras-chave. Depois de meterem, aqui onde diz avaliação, primeiramente vai dizer palavras. Vocês viram a aula, registaram as palavras, fazem testes de treino. Ok, eu já fiz um teste, já fiz 5, já fiz 10. Passei neles todos, sinto-me preparado, metem as palavras-chave e vamos passar para a avaliação. Carregando aqui na avaliação, vocês têm que fazer 30 perguntas, não podem errar mais do que 3. Porquê é que têm de fazer? Primeiro, se reprovarem, se voltarem para trás e não fizerem o teste, se anularem, que é aquilo que eu expliquei ontem, não se esqueçam, terminam o teste, leiam as perguntas que erraram, fazem voltar, terminaram, façam terminar a sessão. Não deixem a drive box aberta, nem façam retroceder. Porquê? Porque se a avaliação, se vocês reprovarem, a avaliação vai bloquear e só podem voltar a fazer esta avaliação passado 48 horas. E isto acontece porque vocês faziam a aula, chegavam ali, faziam a avaliação, passavam a avaliação à primeira e não faziam mais teste nenhum sobre a aula. Então, para vos obrigar a fazer testes, porque se reprovarem, vão ser penalizados. Mas é só no teste de avaliação, se reprovarem, é que ficam penalizados. E por isso é que vocês, o que é que devem fazer? Ver a aula, registrar as palavras-chave, façam vários testes de treino. 1, 2, 3, 4, 5. Caramba, eu agora já fiz, já estou a perceber esta matéria, vou meter as palavras-chave, vou fazer a avaliação. Passei, a aula fica com a tacinha, está feita. Ou outro dia a seguir, temos a aula seguinte, vamos fazer a aula seguinte. Perceberam este passo a passo? A maior parte dos alunos que se atrasa, que às vezes desanima, é porque só vê a aula e vai tentar fazer a avaliação. Reprova e desanima. Pronto. O reprovar, como eu disse, não vos impede de seguir para a outra aula a seguir. Imagina, vocês na segunda-feira estão a fazer a aula 1, reprovaram na aula 1. Só podem voltar a repetir a avaliação 48 horas depois. Mas na terça-feira vocês têm uma aula. Ele deixa-vos entrar na aula da aula 2. Vocês entram na aula 2, veem a aula 2, fazem testes de treino da aula 2 e chegam ao fim, metem as palavras-chave, fazem a avaliação. Se passaram, passaram. Fiz. Fica a aula 2 feita e a aula 1 não está feita porque vocês reprovaram na avaliação. Chegam a quarta-feira, já passou as 48 horas, voltam outra vez. Pratiquem testes de treino, façam a avaliação, se passarem a aula 1 fica feita. Perceberam? Ou seja, porque alguns pensam, ok, eu reprovei e empanquei na aula 1, eu não posso continuar para a frente. Eu posso continuar para a frente. Ok? Portanto, não vos impede de vocês continuarem. Agora, ficam penalizados no sentido de terem que esperar 48 horas para voltar a repetir aquela aula. Mas isso só acontece se vocês não fizerem teste de treino. Porque se fizerem teste de treino, reparem, a aula 1 tem 56 perguntas. Um teste tem 30 perguntas. Ou seja, quando vocês forem fazer 2 testes de treino, já vai sair repetidas. Porque se só são 56, se o teste tem 30, certo? Portanto, a base de dados, no caso da aula 1, é tão pequenina que daquelas 30 da avaliação, estão naquelas 56. Portanto, só mesmo quem não quiser, se não se interessar e andar a brincar, é que vai reprovar. Agora, há aulas complicadas. A aula 4 normalmente reprova toda a gente. E fazem muitos testes de treino. É das aulas mais difíceis. Portanto, não vai haver, não podem desesperar só porque reprovaram na avaliação. Porque vocês têm muito tempo, podem reprovar, continuam e depois regressam atrás. Têm muito tempo até ao fim. Não se podem distrair. Ok? Percebido ou não o que eu disse? Estão a acompanhar? Pronto. Ótimo. Mais dicas. Mais coisas importantes. Como eu disse, se vocês empancarem numa avaliação, vocês podem continuar para a frente. Só que
Como eu disse que vocês só podiam fazer uma aula por dia, certo? Vocês depois não podem se lembrar na última semana dizer assim, ok, vou pegar agora nisto e vou fazer todas. Não. Que só vos vai permitir fazer uma aula por dia. Sempre que existir uma aula marcada para esse dia, ele vai-vos deixar sempre fazer essa aula. Portanto, reparem, vou dar outra vez o mesmo exemplo. Vocês foram à aula 1, reprovaram. Chegam a terça-feira, há a data da aula 2. Então, ele deixa-vos fazer a aula 2. Mas imaginam que vocês estão a fazer a aula 2, estão a ver, fizeram, meteram as palavras-chave, mas não fizeram a avaliação. Chegam a quarta-feira, vocês não existe nenhuma aula marcada. Se vocês tentarem fazer a aula 2 na quarta-feira, ele só vos vai deixar fazer depois de concluírem a 1. Ou seja, se vocês estiverem a fazer as aulas fora da data da aula, se vocês estiverem a fazer as aulas fora da data da marcação da aula, ele vai-vos pedir para fazer as aulas por ordem. Se não tenham feito, se estão a fazer a 2, a aula 2, a marcação era na terça-feira. Vocês estão a tentar fazê-la na quarta, só vos deixa fazer a aula 2 na quarta se já tiverem a 1 concluída. Porque fora da data, por exemplo, esta menina, se entrar hoje aqui na Drivebox, e reparem, ela não tem aqui nenhuma data, ela não tem aqui nenhuma data de 11 do 10. Estão a ver? Portanto, que ela vai ter agora, por exemplo, 13 do 10. Esta aula é a aula de segunda-feira. Estão a ver aqui? 13 do 10. Está aqui. Ela amanhã, desculpem, ela segunda-feira, ou seja, a partir de meia-noite, domingo, ela chega aqui, carrega na aula 12 e ele vai deixar entrar na aula 12 para ela fazer a aula 12. Se ela entrar hoje para fazer, a única aula que ela pode fazer hoje é a aula 3. Porque é a que está mais atrasada. Na segunda-feira, se ela entrar na aula 12, vai deixá-la entrar. Na terça-feira, se ela entrar na aula 13, vai deixar entrar. Portanto, ele deixa-vos sempre, para vocês não se atrasarem, ele deixa-vos sempre fazer a aula que está marcada para esse dia. Se vocês estiverem a fazer num dia diferente, têm que fazer as aulas por ordem. Portanto, esta menina hoje, a única hipótese que ela tem é chegar aqui. Se eu carregar na 4, reparem. Se eu carregar na 5, reparem. Não deixa-vos entrar. Portanto, ela só deixa entrar aqui. Ela hoje só pode fazer esta. Perceberam o que eu estou a dizer? Sim ou não? Ok? A Drybox guia-vos, que elas dá. Se não dá para fazer, é porque vocês. Portanto, se elas der algum impedimento, é porque vocês já fizeram. Ou porque já fizeram uma aula, ou porque tem alguma para trás. Ela dá-vos todas essas indicações. Mas sempre que surgirem dúvidas, vocês metem no grupo do WhatsApp. Ok? Ou Secretaria de Questões com o vosso gestor. Entendido? Pá, Bom, mais um exemplo. Por exemplo, imaginem que vocês não têm possibilidade de segunda-feira fazer a aula 1. Imaginam que na terça-feira não tiveram possibilidade de fazer a aula 2. Chegaram à quarta-feira, também não tiveram disponibilidade. Chegaram à quinta-feira, conseguiram fazer a aula, ou seja, conseguem ver a aula. Podem ver a aula de quinta-feira, a aula 3. Conseguiram concluir a aula 3 na quinta-feira, até à meia-noite de quinta-feira, fixe. Ela fica feita, fica lá a tacinha. Vi a aula, fizeram testes de treino, meteram as palavras-chave, fizeram a avaliação, passaram. Reparem, vocês não têm nem a aula 1 nem a aula 2, porque não tiveram hipótese, só fizeram a aula 3 e por acaso correu bem e passaram. Chegam a sexta-feira, não há aula, vocês podem fazer a 1. Chegam a sábado, podem fazer a 2. Desde que só conseguem fazer a 2 no sábado, se na sexta-feira conseguiram iniciar e terminar a aula 1. Perceberam? Portanto, é recuperável. Portanto, mesmo que vocês até percam uma semana,
vocês à sexta, sábado e domingo conseguem fazer as 3 aulas. Imaginam que chegaram a terça-feira e não conseguiram fazer também a aula. Na sexta-feira só vos vai deixar entrar na aula 1. Entram na aula 1, fazem a aula 1. No sábado fazem a aula 2. No domingo fazem a aula 3. Está percebido? Portanto, depois da data da aula, vocês podem fazer as aulas. Agora, têm é que as fazer pela ordem que lá está. Sempre que existe uma aula nesse dia, mesmo que tenham aulas para trás, ele deixa-vos fazer a que está marcada para esse dia. Deixa-vos entrar, deixa-vos ver, deixa-vos fazer testes de treino, deixa-vos meter as palavras-chave e convém fazerem a avaliação e passar. Entendido? Percebido isto? Alguma dúvida em relação a isto? Pronto, não se esqueçam, gravações, sempre, ok? Aulas em direto, quinta-feira às 18h30. Colocamos um link no grupo do WhatsApp para vocês entrarem. Sempre na aula referente, ou seja, vai ser a aula 3, vai ser a aula 6, vai ser a aula 9, vai ser a aula de revisões, ok? Depois vai ser a aula 14 e depois vai ser a aula 17, que é a última aula. Como vocês estão a ver aqui, terminamos na aula 17. Portanto, essas aulas, todas as quintas-feiras, serão aulas em direto. Podem fazer da maneira que quiserem e podem assistir à gravação e ao direto, conforme quiserem. Está? Pronto. Já agora, duas coisas importantes. O que é a loja, que eu ontem por acaso já falei. Portanto, na loja, quem quiser, vocês podem adquirir o livro, se quiserem, ok? Há quem prefira o manual do que toda a documentação que nós enviamos de suporte, que às vezes enviamos, ok? E o que tem nas aulas e os vídeos que tem nas aulas. Portanto, há quem queira na mesma o livro. É uma compra normal, é adicionarem ao carrinho, certo? Fazerem lá em cima a cor, fazem o pagamento e não se esqueçam. Façam o pagamento e enviem mensagem ao vosso gestor. Olha, eu acabei de adquirir o livro, como é que podemos combinar? Ou o vosso gestor envia, ou simplesmente combinam lá na escola e levantam o livro diretamente na escola de condução mais próxima. Ok? O atestado médico, foi até nessa situação que nós falámos. Imaginem que vocês não queriam um atestado médico, mas agora já querem. Podem marcar consulta com a escola. Mais uma compra normal. Adicionar ao carrinho, blá, 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 para dar ao ninho. Ok? Pronto. Fazem esta compra. Depois, tem aqui uma coisa que eu não expliquei ontem. Ok. Portanto, não expliquei. Que é, e o porquê de existir, carteira virtual. Ok? O que é isto? Como eu disse, se vocês reprovarem na avaliação de uma aula, vocês só podem voltar a refazer essa avaliação. Vocês podem entrar na aula, podem ver a aula, podem fazer testes de treino sobre essa aula que convém. Enquanto ela não desbloqueia, vocês vão fazendo testes, que é para quando desbloquear estarem preparados, que é para não reprovarem outra vez. Ok? Esperando as tais 48 horas, ela desbloqueia sem pagamento algum. Vocês podem repetir a avaliação dessa aula. Agora, a carteira virtual dá-vos a possibilidade, vocês carregam no mínimo com os 10 euros, por exemplo, ok? Confirmar, fazem o pagamento e ficam ali 10 euros. Imaginem que depois vocês até querem, esses 10 euros, se vocês não os gastarem, depois podem ser deduzidos, por exemplo, numa compra de um livro, na compra do outro estado, vocês podem utilizar, ou num pagamento extra que possam ter que vir a fazer mais à frente, ok? Portanto, imaginem, por exemplo, numa extensão que precisa, tem lá 10 euros. Terminaram a formação, chegou àquela data e vocês querem dar mais 15 dias. Podem pagar com o que têm na vossa carteira virtual. Ok? Pronto. Isto é só para dar mais um exemplo. Mas, imaginem que vocês carregaram, imaginam que vocês reprovaram na avaliação, ele dá-vos a hipótese, por 2 euros, vocês desbloquearem a avaliação na hora. Portanto, mas isto só faz quem quer, porque o objetivo aqui é simples, é vocês fazerem testes de treino para não reprovarem na avaliação. É-vos dada a hipótese, e têm tempo para o fazer, de esperar 48 horas, porque podem continuar na mesma o vosso estudo e só podem repetir aquela aula passado 48 horas. Mas, às vezes acontece, alguns mas não posso fazer já, eu queria fazer já, eu quero fazer já. Dá isto da carteira virtual, dá-vos a hipótese por 2 euros, vocês simplesmente carregam na avaliação e ela desbloqueia e desconta-vos 2 euros aos 10 euros.
Pronto, 10 euros dá para 5 vezes. Ok? Portanto, 5 reprovações nas avaliações. Isto estou a explicar porque é uma funcionalidade e porque existe e porque alguns, ai tal, mas eu quero fazer já, eu preferia fazer já. Ok? Carregam a carteira virtual e desbloqueiam a avaliação e fazem a avaliação. Pagam 2 euros, ela desbloqueia na hora e vocês voltam a repetir a avaliação. Passando, a ela fica feita. Ok. Entendido? No porquê da carteira virtual? Pronto. Acho que está tudo. Sr. Paulo, que está aí também online a ajudar-me, acho que está tudo. Acho que não me esqueci de nada. Pronto, já falei também para os convidados. Se alguém tiver alguma dúvida, já expliquei a academia, já expliquei a inscrição. Depois, se tiverem alguma dúvida, cá estamos nós para ajudar. De resto, acho que não falta mais nada. É claro que se surgirem alguma dúvida, por favor, não é. Surgiu a dúvida, não põe. Estão empancados, não coisa. Nem sempre nós temos o tempo, não é, que queremos para, às vezes, vos apertar um bocadinho com vocês. Portanto, vocês, às vezes nós precisamos estar de picar-vos um bocadinho, não é? Mas nem sempre nós temos esse tempo. Por isso, se sentirem alguma dificuldade, por favor, falem ou no grupo do WhatsApp ou com o vosso gestor, ok? E peçam ajuda. Não é começarem a atrasar uma, atrasar outra, atrasar outra, atrasar outra, porque chegam ao fim e dá asneira e atrasam-se, ok? Portanto, não se esqueçam, ai, está-me a doer, ai, eu preciso de ajuda, ok? Também faz parte do vosso compromisso isso, ok? E faz parte da comunicação. Está bem ou não? Tudo esclarecido? Podemos ir de fim de semana? Ok. Pessoal, resta-me agradecer vocês estarem aí todos, pelas vossas partilhas, pelos vossos likes, pelos vossos corações, não foram muitos, mas foram alguns. Ahm, e pá, obrigado por estarem aí, desculpem alguma coisa. Foi mais uma semana intensa de trabalho e ainda bem, não é? Sinal que há trabalho, o que é sempre bom. A gente encontra-se, como é óbvio, se não for mais às quintas-feiras, mas no grupo do WhatsApp, sempre, e tudo que precisarem e que vocês vejam que nós podemos ajudar, cá estamos. Está bem? Obrigado mais uma vez. Pessoal das redes sociais, muito obrigado por estarem aí e até breve. Está bem? Bom fim de semana para todos. Obrigado, obrigado pelos vossos corações. Já estou mais forte agora. Coração para vocês também. Obrigado.